Então, boa noite. Você está no Seara de José. Hoje começamos ou recomeçamos, a nossa roda de conversa do livro Os Mensageiros. Estamos no capítulo 14, preparativos. E eu peço para quem está vindo pela primeira vez, no nosso canal tem todas as aulas anteriores, do 1 até a introdução até o 13, E nesse livro, só recordando um pouco, André Luiz nos traz como é a preparação dos médiuns, dos trabalhadores que vão ser trabalhadores de casas espíritas, sejam como médiums, sejam como passistas, sejam como dirigentes, sejam como qualquer atividade que tem na casa espírita, devem se preparar para essa sublime e importante atividade, Então, mais uma vez agradeço a todos e que estejam presentes toda quinta-feira às 19 horas aqui no Lar Espiritual Seara de José aqui em Santos para as nossas rodas de conversa. Então hoje a gente chega, como eu disse, ao capítulo 14, preparativos. E eu vou começar a leitura, À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Aliás, lembrando, no capítulo anterior e nos anteriores, eles tiveram várias conversas dentro do centro de mensageiros com trabalhadores que tiveram a sua vinda até a Terra e foram frustradas as suas atividades, onde eles conseguiram bastante conhecimento, bastante instrução, e agora estavam prontos para o primeiro trabalho, ou o primeiro contato com o trabalho nas esferas terrestres. Então vamos lá. Amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Então, o Telésforo, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, é o dirigente do centro de mensageiros, e ele proporcionou aos trabalhadores, a esses três, que é o André Luiz, o Vicente, e eu não lembro o nome do outro terceiro, agora, uma semana de trabalhos ou de experiências na crosta terrestre. Fiquei radiante, André Luiz falando, muitas vezes regressar ao ninho doméstico, tomar a cidade em que desenvolver a tarefa última e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Nesse parágrafo, o André Luiz relata, e quem lembra do livro Nosso Lar, principalmente os 2 últimos capítulos, onde ele regressa à casa, E ao ver a esposa com outro marido, deixa ele completamente fora de si, abalado. Ele volta, entre aspas, para o umbral, o umbral para dentro da mente dele, e auxiliado pela Narcisa, obrigado, pela Narcisa, que vem ao socorro dele para poder ajudar, porque em determinado momento ele pede para que auxilie o atual marido da esposa dele. Então ele estava com esse intuito, era essa a vontade de fazer as mesmas coisas, de poder auxiliar, e por isso ele foi no centro de mensageiros. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando. Eram pensamentos e Aniceto ouviu. Então, nós sabemos que ele pensava, o Aniceto já pensava. No mundo espiritual a gente não tem máscara, a gente não esconde pensamento, aqui a gente fala uma coisa, pensa outra e tá tudo certo. Lá não, pensou. Mas pensou, então tem que tomar cuidado dos pensamentos. Aqui também, porque pensamento é energia, pensamento gera
uma onda de energia, uma sintonia que você atrai aquilo que você pensa. A gente costuma falar que você é o que você come, né? Você atrai ou você repulsa, né? Repara, atrai ou repulsa. Mas você é o que você come, você também é o que você pensa. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Esse é um ponto crucial, né? Quando você vê somente você vê o mendigo, você só vê a matéria, né? Você não sabe o que está por trás daquela situação que essa o que pessoa, levou, né? Esse ser está passando, o que levou ele a esse estado de... Muitos por opção, sabe Deus por quê, outros por necessidades outras da vida, mas tem muitos mendigos. Eu conheço uma senhora que fica muito por ali na Vila Matias, e ela não gosta de ser ajudada em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É o orgulho. Ela tem um orgulho. Entendeu? Orgulho. Eu já peguei ela em situações das mais problemáticas, digamos assim, como, por exemplo, banhar-se na rua, né? Não, ela não fica nua nem nada, mas ela utiliza a água do meio-fio para banhar-se. Teve uma vez que eu estava indo almoçar e eu vi ela enchendo uma garrafa d'água. A garrafa d'água era verde, de tanto limo, na água do meio-fio. Aquilo me condoeu, eu fui até o restaurante onde ia almoçar, comprei uma garrafa d'água, fui levar até ela olhou para mim: eu te pedi alguma coisa? Eu me recolhi e bebi a água, fiquei com a água para mim. Mas eu entendi que muitas das vezes a gente quer ajudar, mas a gente também tem que esperar. Jesus fazia isso, né? Jesus não saía curando a torto e a direito, né? Ele às vezes esperava as pessoas o procurarem, né? E ele muitas vezes perguntava: o que queres que eu faça? Né? Que era para a pessoa também dar o passo dela, né? É muito fácil a gente dar a vara de pescar ou pescar pela pessoa. Às vezes a pessoa também tem que querer pescar, né? É que nem no É que nem no Chosen. Que até perguntei para Suzana, por que ele nunca curou a Chula? Só que depois ele curou, aí a Chula depois pediu para ele. Na idade, quem pediu foi o amigo dela. Eu vi essa parte. O amigo dela. Eu já cheguei no final já. Ele pediu para ele ajudar a Chula, que a Chula era cega, né? E ainda ajudou ele. Mas o importante dessa cena, para quem viu The Chosen, não é a cura da Chula, não é a cura do amigo dela, que agora me fugiu o nome, é a cura do Tiaguinho, é a não cura do Tiaguinho. Que é o nome. Porque o Tiaguinho, para quem assiste The Chosen, é um dos discípulos, né, o pequeno Tiaguinho, e ele, na série, ele tem um defeito numa perna. Ele é manco de uma perna. E ele vê Jesus curando várias pessoas, cura a Chula e cura um manco, o amigo da Chula, que agora me foge o nome. E Jesus percebe que Tiaguinho fica triste, fica incomodado, né? E aí é muito emocionante essa cena, porque Jesus chega para o Tiaguinho, para o apóstolo Tiago o menor, né? E fala assim: você não será curado, porque você será curado lá, do outro lado, no céu, né, no mundo espiritual. Acho que não era acho que era Barnabé. Né? Barnabé é curado. Muito bem. E ele fala para o Tiago menor que ele não será curado, porque apesar dele não ser curado, apesar dele continuar manco, né, ter esse defeito, ele não abandonou o trabalho apostólico. Ele confiou, ele acreditou. Então, a maior prova de fé do Tiago o menor era que, mesmo continuando com um defeito mas físico... Aí entra uma grande lição, né? Você tem que aprender a conviver
com as suas limitações, com os seus defeitos, você tem que procurar melhorar, conviver com aquela situação. Não, porque assim, é muito fácil, por exemplo... Cada um bem. Porque Jesus curou, por exemplo, a Tchula e o Barnabé, eles já eram seguidores de Jesus, mas a partir do momento que foram curados, viraram provas do ministério, Tiago Menor não. Apesar de continuar com o mesmo problema, a fé nunca foi abalada. Exatamente. Então, a grande lição desse capítulo, desse episódio, não é só a cura da Tchula e do Barnabé, é a fé inabalável do Tiago. Por isso que é aquela frase, faz-se dispensável identificar as causas. Sim. Continuando. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções. Gabinete de auxílio magnético às percepções. Para quê? Para ampliar essa condição de percepção que nós vamos ver mais adiante, e em outros capítulos, em outros livros, como Missionários, por exemplo, como essas percepções do André Luiz foram aguçadas de tal forma que em alguns capítulos ele olha para um doente e ele consegue ver o sangue correndo pelas veias, o cérebro trabalhando, né? Tamanho o aumento de percepção que o André Luiz teve, né? Que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. E quando fala visão, não é a visão física, né? É a visão do que está por trás do físico, espiritual, né? O espiritual. É o tereis olhos de ver, né? Como diria Jesus. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desses dons sublimes. Então, veja bem, eles vão para o gabinete de auxílio magnético receber um passe magnético para ampliar essa condição de visualização, de visão. Mas, Telésforo fala, não esqueçam Oração, prece. Da prece. Não esqueçam de que também depende de você. Que você tem que fazer a sua parte. E isso serve para quando a gente vai, por exemplo, pedir um auxílio numa casa espírita, pedir um passe ou passar por um tratamento, né? Na realidade a gente tem que parar de fazer o automatismo da prece. Que você fala, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e... Você sabe que uma vez eu assisti... A profundidade da coisa. Eu assisti uma palestra uma vez, o nome da palestra é O Pai Nosso. Né? E cada linha do Pai Nosso, a pessoa explicava o significado. Então, assim, volto de novo, Jesus quando curava, ou quando ele sempre perguntava, o que queres que eu faça? E depois falava, tua fé te curou. Ou seja, não adianta a gente jogar só nas costas dos espíritos a nossa cura ou a nossa melhora. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque é muito fácil eu jogar na conta deles tudo que é de bom, tudo que é de ruim. E eu não faço nada. E, sobretudo, enviem à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Como nós sabemos, doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina que é baseada, né, em 3... Ciência, ciência, filosofia e moral. Ciência, filosofia e moral, porque não é religião. Nós não temos o que eles sempre falam da fé raciocinada, né? E aqui, ele fala, não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. É a fé raciocinada. É a fé raciocinada. Aquilo que a gente às vezes fica falando, muitas vezes, porque... respeitando todas as religiões, muitos irmãos nossos de outras religiões acreditam em certos dogmas e nunca se questionaram, mas por quê? Simplesmente acreditam, né? Em alguns se tornam até fanáticos. É que nem o Yatolá. É que nem o Yatolá.
Que nem eu postei nas minhas redes sociais, eu peguei até um amigo meu que ele gosta muito de história, ele fala, Lino, pesquisa no TikTok alguma coisa sobre como era o Irã em 1979. Era que nem o Brasil. As mulheres eram cabelo solto, era tudo. Aí veio os Ayatollah e fizeram essa coisa, tanto que agora eles estão se revoltando. Vamos dizer, Ayatollah. O que eles chamam de Guerra Santa, né? Estão se revoltando, estão quebrando o disquete e tudo isso. E a gente aproveitando para quem tiver oportunidade de, nas suas orações, rezar não só por eles, pelos ucranianos, pelos russos, por todo o planeta. Mas vamos lá. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre, que foi o que o Silvio acabou de falar. Porque muitas vezes a gente vai fazer um Pai Nosso Automático. Amém. Entendeu? E não é bem assim. A prece, a melhor prece, tem um vídeo, né, daquele pessoal do Porta dos Fundos, que na realidade Não é Porta dos Fundos, é do pessoal, Porta dos Fundos? Pois é, o Amigos da Luz. Do Amigos da Luz, não, que o pessoal, muitos do pessoal dos Amigos da Luz também fazia o Porta dos Fundos. Do Amigos da Luz, que é a prece. E é bem assim, vem um anjo, um protetor do rapaz, pedindo para que ele ore e tudo. Ele fala, mas eu não sei rezar, eu não sei fazer uma prece. Aí ele começa a fazer o Pai Nosso, até que ele faz uma prece com o coração. E a prece com o coração não é uma prece Pai Nosso, uma Ave Maria. Às vezes São palavras. Às vezes uma frase de 3 palavras tem um poder de uma prece de coração, né? Faz com o coração No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Porque muitas vezes oramos para pedir alguma coisa, tá aqui, né? A gente não pede, pelo bem universal, pelo bem do povo, né? Ou muitas vezes a gente faz assim, aquelas famosas promessas, né? Não, porque se eu conseguir alguma coisa, eu faço alguma coisa. Sempre no toma lá da cá, porque a gente acaba sendo doutrinado, né? Desde criança, quem vem de religiões evangélicas ou católicas, né? Do toma lá da cá. Né? Você acaba fazendo esse toma lá da cá. Peça que eu te darei, né? Mas não é bem assim. Peça que, se for merecedor, quem sabe. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Olha a importância da prece. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Foi o que o Silvio também acabou de falar, da prece vir com o coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Aqui ele coloca, né, que quem ora em nossa condição espiritual, eles lá em nosso lar. Mas eu acho que aqui também entre nós, quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas. Quem mantém o pensamento elevado. As pessoas às vezes têm receio de fazer oração, errar palavras, sabe? Mas é normal, a pessoa tem que saber que ela tem que fazer com sentimento. Fazendo com sentimento, realmente com amor, não importa se errou palavras, se tirou a ordem, não tem. Eu lembro quando eu comecei, né, na doutrina espírita, em fazer um curso de iniciante, né, e a Suzy já estavam bem mais avançada, e às vezes as pessoas eram convidadas a fazer a abertura da tarefa.
Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei falar, eu não sei. Eu não sei falar. Eu não sei falar como vocês falam tão bonito, não sei o quê. E não é o falar bonito, né? Se eu posso fazer uma abertura de uma tarefa, é simplesmente assim, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. É o sentimento que você coloca. É o sentimento que você coloca. Não é as palavras. As palavras o vento leva. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido, né? Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiro em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Ou seja, a oração que ele fez não foi de súplica, ele não foi pedir, não estava pedindo nada, né? Era uma oração sincera, mas mais de compromisso de trabalho, ou colocando à disposição do trabalho e pedindo para que ele tivesse a altura do trabalho. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Modificou, né? Modificou. Já deu uma modificação. É que ele não estava notando assim grandes modificações, né? E isso acontece. Às vezes você vai numa casa espírita, como aqui, você assiste uma palestra, a palestra te traz grandes, não digo nem conhecimentos, mas grandes reflexões. Obrigado, Zé. Grandes reflexões, te traz um ânimo novo para a caminhada, né? O problema é que muitas das vezes a gente sai da porta dela e já esquece tudo. Mas, né, traz grandes reflexões, importantes reflexões, que você às vezes leva para casa e fica pensando nessas coisas, né? Te dá um ânimo novo, te dá uma diretriz nova. O problema é manter às vezes, né? Tá ligado? Tá? Então não fica fazendo essa. Posso só fazer um comentário legal? Não, o comentário é simples. Às vezes as pessoas falam na questão no que diz, é porque você já vai mudar de assunto. Não. No que diz respeito à oração. Eu uso o Pai Nosso e a Ave Maria quando eu observo que as pessoas estão dispersas. Sim. Porque o Pai Nosso e a Ave Maria faz uma sincronização de pensamento naquele momento, porque todo mundo tem um histórico e sabe o Pai Nosso e a Ave Maria, traz consigo o histórico. Então, a partir do momento que você faz o Pai Nosso, você consegue colocar não só uma palestra, ou como acontece aqui na cirurgia espiritual, né, que é tudo intuitivo. Eu eu procuro não seguir. Às vezes eu sigo uma oração, né, mas depois eu deixo a intuição funcionar. E eles assimilam melhor. Porque se você observar bem, quando eles chegam no centro, eles estão totalmente dispersos. Tem muita gente que entrou dentro daqui do centro, mas está com a cabeça lá fora. Então, o Pai Nosso e a Ave Maria falam, opa! Traz a pessoa, né, de Traz volta. a pessoa. Não, eu acho que o Pai Nosso, a Ave Maria... Mas eu não uso como sendo a prece principal. Não, sim, eu acho que o Pai Nosso, a Ave Maria... são orações que são magníficas, né? Sim. Eu sempre esqueço, mas ainda vou trazer aqui o Pai Nosso em aramaico. É lindo. Eu tenho. É lindo demais. Eu tenho. O Pai Nosso em aramaico é a coisa mais linda que tem, né? E claro que eu não vou falar em aramaico, porque senão nem eu entendo, mas na tradução. Pai Nosso em aramaico é muito lindo. É verdade. E a Ave Maria, que foi uma oração que nos foi trazida também em homenagem à nossa mãe, também é muito linda, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes não precisa de grandes, uma grande retórica
né? Para uma, Então, mas se você, por exemplo, pegar uma pessoa que faça um Pai Nosso do coração, tá pago. Tá pago. tá pago. Tá pago. Entendeu? Tá pago. Legal. E às vezes a Suzy, quando coordenava, falava assim, não, mas faz o Pai Nosso. Porque é o que o Zé falou. O Pai Nosso acaba trazendo as pessoas. Porque as pessoas, mesmo que a gente só... Isso eu já falei aqui algumas vezes, né? Isso me passaram também. Que normalmente o ideal é que se uma pessoa estiver fazendo a oração, os outros acompanham mentalmente. Porque mentalmente você consegue... É o hábito de fazer também em voz alta. Mas você tem que se deixar ser... O ideal é esse. Se você se deixar ser guiado pela oração, só pelo som da voz, você consegue se elevar ainda mais. Tem curso de oratória que ensina algumas palavras. Você usa algumas palavras dentro de um contexto para mexer com as pessoas, para as pessoas saírem daquele estágio de inércia, exatamente. Então, nesse curso de oratória, nossa, há muitos anos já atrás, ele ensina, usa a palavra para mexer com o emocional da pessoa, para que ela possa absorver. Tem uma série de processos que dá para ser feito. Sim. É isso. Perfeito. Desculpe Não, mas foi perfeito. Tá. A princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente, experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Tirou o tampão. Né? Sabe quando você sobe a serra ou desce a serra, que tampa, né? Aí você fica... Aí dá aquela destampada. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para o meio-dia. Então os três que iam descer, André, Vicente e Aniceto. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e de volumes diversos. Ou seja, eles... Muita mala, bagagem. Eles não estavam levando nada, não estavam levando um monte de bugiganga, né? Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Essa era a bagagem que eles precisavam levar. Só. Né? Aqui, quando a gente vai viajar, normalmente, né, o homem é uma malinha pequena, assim. E a mulher? 3, no mínimo. Uma só para sapato. Sem preconceito. Uma só para sapato. Uma só pra... Não, cadeira. Não, lá não se leva a nada disso, né? Isso ficou, quem viu o livro, quem leu o livro, quem viu o filme Mensageiros, ou o Nosso Lar 2, você viu que eles desciam simplesmente sem nada, nenhum mecanismo, nenhum equipamento, nenhuma ferramenta, nada. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto, por causa da comparação das malas, né? Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então vocês veem que existe uma hierarquia, né? Ele criou uma certa hierarquia, chefia de grupos, para que as pessoas... Na realidade não eram só os três, era uma equipe. Não, era uma equipe. É que esses três... No livro só comenta desses três, mas tinha toda uma hierarquia, né? Ninguém vai assim, vamos embora, é nós. Chega lá, a gente se vira. Não é bem assim. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior, para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsitos dos irmãos esclarecidos, em vésperas de reencarnação. Interessante essa parte, né? Bem curiosa. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada. Requer tanto esforço de conservação como as importantes rotas terrestres.
por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se ao intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Esse parágrafo, para quem teve oportunidade de ler, me ajuda aí, Silvio, o livro... Caramba, não sei qual que você está falando. Vamos lembrar. Que ele conta o desencarne, inclusive, né, o desencarne de um trabalhador espírita, e tem um trecho do livro que ele fala de quando ele está indo, como esse caminho primeiro que ele não sabia volitar nem nada, mas como esse caminho é preparado. Vai uma pessoa na frente, que era uma professora, inclusive. Obreiros? Não é Obreiros, daqui a pouco eu lembro. E uma professora, recém-desencarnada, era uma professora, e ela tinha tanto amor pelos alunos que o perispírito dela brilhava, e ele, como dirigente espírita e tudo, o perispírito dele era opaco. Então ela ia na frente, tipo, criando campo de passagem, né? Um campo de passagem. Daqui a pouco a gente lembra o nome do livro. Eu também não estou, fugiu completamente. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizados e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Você que estiver assistindo aí, se lembrar o nome do livro, escreve aí nos comentários. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí, que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Nesse mesmo livro, talvez José lembre, que fala contra a desencarnação, processo de desencarnação de um dirigente espírita, foi escrito... Voltei, saiu. Voltei. Caramba, estava difícil. Estava difícil, eu também estava na ponta da língua e não sabia. Voltei. Tu começa a pensar, não vem. Tu para de pensar, vem. No Voltei também, nesse mesmo trecho, quando eles estão indo para a colônia, eles também pedem para que os desencarnados, e todos eles tinham alguém de apoio, no caso do personagem do livro Voltei, a própria filha, que estava numa evolução até maior, mantenham o pensamento elevado, justamente para não serem atraídos, porque ao redor eles escutavam gritos, urros, né? Até que eles chegam a uma ponte, aí a ponte eles já conseguem. Muito legal, para quem tiver a oportunidade de ler, livro Voltei. Você não acessa o JM Vídeos, o D'Alessandro, ele pegou capítulo por capítulo. Tem o... Também tem, muito interessante. Então, na JM Vídeos tem o livro Voltei, capítulo por capítulo, pelo nosso D'Alessandro Rodrigues. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares no termo de normais, não é vulgar, porque muita gente vulgariza o termo vulgar, né? De ordinário, né? Eles eram simples, perto de Aniceto e Telésforo. Ele termina, né, de explicar o que é o vulgar ali. Quanto ou era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Ou seja, do mesmo por incrível que... E você imagina que lá em nosso lar tem espíritos que já estão numa situação muito melhor do que a nossa, do que a minha, né? E mesmo assim, eles são vulgares, ou seja, estão numa condição
de padrão normal, perto de Aniceto, Telésforo e outros muito mais preparados. Possuía apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava por se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Ou seja, Aniceto, apesar de ser um orientador, de ter muito conhecimento, né, sábio, de ter conhecimento de coisas que a gente não tem nem ideia e eles não tinham ideia ainda, se colocava como um igual a eles, porque somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Então, a humildade de Aniceto, como também em nosso lar, a humildade do governador, né, que se colocava à disposição de todos, era o único que não tirava férias. Nas folgas ele estava no visitação. Estava sempre trabalhando, sempre trabalhando. A humildade de se colocar a serviço do próximo é o que mais faz o espírito evoluir, né? Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, aliás, ele estava, tudo isso ele volitando, com o auxílio do Aniceto. Né? O Aniceto, para você ver a possibilidade que Aniceto tinha, ele auxiliava, tipo assim, ele levava todo mundo de arrasto. Porque, como ele coloca, né, ele mesmo coloca, André Luiz, que a condição de volitação dele ainda era muito rudimentar. Meditando sobre a lição... O Aniceto ia voltar todo dia para... ele deixava ele lá, voltava, né? Depois voltava e aí, tá tudo bem? O poder que ele tinha de teletransporte, vamos dizer assim, ele ia e voltava para... Mas ali ele estava acompanhando, pela humildade dele, estava acompanhando no mesmo ritmo. Sim. Porque, como a gente sempre fala, né? Palavra leva. Mas no caso do Aniceto, o exemplo dele arrastava todo mundo. Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. E o capítulo termina assim, mas semana que vem, no capítulo 15, nós vamos começar a ver os trabalhos da equipe, a viagem, que não tem nada a ver com a novela, tá, gente? Não. Mas a gente vai... sonhando não, achando que é a novela, mas não é não. Que a gente vai começar a ver os trabalhos de Aniceto, André Luiz, Vicente, aqui na crosta. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Não é do Paulo, não, né? É, do Paulo. Não, é muito simples. Essa turma toda está aí ainda? Aqui? Não, essa turma toda. O Aniceto, onde estão essas pessoas? Eu acredito... Elas continuam com o trabalho, porque isso foi psicografado... 1900 e... O trabalho não para, né? Começa por... Não, sim, mas onde eles estão, por favor? Eu vou te responder com uma resposta bem simples. Não tenho a mínima ideia. Ah, tá certo. Tá esclarecido. Não tem como saber. O trabalho não O trabalho não para, mas... Ou lá, ou aqui. O trabalho senão pode ser que, por exemplo, hoje, André Luiz, por exemplo, vamos dar o exemplo de André Luiz. Pode ser que André Luiz hoje já esteja numa condição de Aniceto, não sei. Como diz o nosso amigo Newton, é uma suposição, não sei. Mas pode ser, a gente não sabe, né? Aliás, só Deus sabe. Né? Só Deus sabe. Porque não se tem mais, né? Como não se tem mais Chico, né? Não se tem mais notícia deles, Exatamente. Não se tem mais notícia deles. Não tem mais a notícia. O que sabemos é o que estão nos livros. Não temos mais o carteiro. Como é que é? Não temos mais o carteiro. Chico Carteiro. falava, né? Eu sou um simples carteiro. Carteiro. Saudades do Chico. Questão de interpretação que eu sei que todo mundo gosta. Segundo os ensinamentos de Aniceto, no capítulo Por que André ainda não conseguia auxiliar de forma eficaz os amigos encarnados? A. Porque lhe faltava a capacidade espiritual de ver as causas profundas dos problemas, detendo-se apenas nos efeitos aparentes como a miséria e a doença?
B. Porque ainda não possuía autorização superior para intervir diretamente nos sofrimentos dos encarnados, embora já compreendesse as suas causas reais. C. Porque sua oração não era suficientemente frequente, limitando a ação do auxílio magnético sobre suas percepções espirituais? Não. Porque ainda precisava adquirir maior poder de volitação e deslocamento espiritual, condição essencial para ajudar os encarnados? E aí? Eu sou A. Eu. D. D. Você acha que ele precisava do poder da volitação para ajudar os outros? Não é necessário. Você já deixou ele... Ó, a D fala, porque ainda precisava adquirir maior poder de volitação e deslocamento espiritual, condição essencial para ajudar o encarnado. Você precisa... essencial. Eu, para ajudar você, eu preciso volitar? Estou falando eu. Não. Então, por que André Luiz precisa volitar para ajudar alguém? Eu sou A, porque lá no próprio texto fala que ele tinha que ter olhos de ver, né? No caso do mendigo, você teria que ver... Na realidade, ó, porque ele faltava a capacidade espiritual de ver as causas profundas dos problemas. Agora vamos a B. A B? Porque ainda não possuía autorização superior para intervir diretamente nos sofrimentos dos encarnados, embora já compreendesse suas causas reais? Não. Ele ajudou, entre aspas, ele auxiliou o marido da esposa e ele não tinha ordem, né? Ele foi lá para ver. Esquece, vai, hoje não. Não é a C. A C não é. A C não é. A C não é. É A. É A. Para resumir o contexto, é A. Porque, como o texto fala, e o Silvio foi perfeito, faltava a capacidade espiritual de ver. E quando a gente fala, nem no começo do vídeo eu falei, olhos de ver. Nos outros capítulos mais adiante, e nos missionários, obreiros da vida eterna, vocês terão a oportunidade de ver, ou de entender, o que é esse ver, né? Ver no sentido de ele ver um doente na cama e o Aniceto, ou quem está com ele, fala para ele, tudo, né? fala para ele e para Vicente, aprimorem a sua visão, e eles conseguem ver o coração batendo, o sangue sendo pulsado, né, pelo corpo, conseguem ver há quem consiga ver até as células se duplicando. Esse é o capacidade espiritual de ver as causas profundas, tá bom? Então tá aqui, e para quem quiser só mandar um e-mail aqui para a gente manda essa imagem, né? Para quem quiser ter em casa para ajudar no auxílio. Então tá aqui, nós temos Aniceto, né? Convite à missão na Terra. Aniceto, instrutor e guia, convite à missão na Terra. Aniceto que faz o convite. O desejo de ajudar de André e Vicente, desejo de ajudar, limitação. Via apenas os efeitos e não as causas. Os ensinamentos de Aniceto, ver as causas dos problemas, compromisso com Deus e a oração responsável. Ver a causa do problema, porque às vezes na emergência, a pessoa está com fome, você não vai falar de doutrina, a pessoa está com fome, você vai dar comida para ela. Mas depois, aliás, você nem vai falar de doutrina, mas depois que ela está saciada, aí você tenta ver por que ela está naquela situação. Tentar entender a causa do problema. Primeiro você atende o problema, mas você tem que encontrar a causa para ver se pode ajudar ela de alguma forma. Auxílio magnético, no gabinete de auxílio, ampliação da percepção espiritual, e está aqui, né, o passista, né, dando passe no... Está de verde? Não sei se é o André Luiz, se era o Vicente. Missão na crosta, viagem de aprendizado, porque eles vão aprender muita coisa. Sem bagagem, apenas propósitos e serviços. Lição final. Humildade e compromisso, servir com discernimento. Isso, independente de qualquer um, é uma das lições que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Né? Humildade, compromisso e serviço sem discernimento. Ele ajudava e não perguntava quem é, ele ajudava o judeu, ajudava o fariseu, ajudava o romano, quem procurasse ele ajudava. Tá bom? E a ideia central do capítulo, já encerrando,
A preparação interior e espiritual para o serviço aos encarnados, mostrando que ajudar verdadeiramente exige visão das causas, disciplina, oração consciente e compromisso com o trabalho, e não apenas boa vontade ou desejo de agir. Porque a vontade, às vezes eu posso ter uma vontade grande de ajudar, mas e o compromisso? Né? A gente já fez, várias vezes a gente já comentou, né? Vamos criar um grupo de samaritanos. Ai, que ideia linda, maravilhosa. Vai ser todo sábado à tarde. Pô, sábado pra mim não dá. Tem jogo. Sábado tem jogo. Não, eu vou jogar churrasco com os amigos. Pô, mas é um sábado por mês. Não, que sábado que vai ser? Sempre no último, pô, mas no último sábado. Justamente nesse. É justamente. É assim. Tá bom, gente? Tá? É isso. E isso não serve só para eles, né? Serve para a gente no dia a dia. E no próximo capítulo, como já deu spoiler ao nosso amigo Silvio, Não é a novela. capítulo 15, a viagem, que não é a história de Diná, tá? É outra história bem mais interessante. Encerramos por hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, né? E semana que vem espero todos aqui no presencial. Hoje a casa estava não muito cheia, mas foi boa a nossa roda de conversa.